lugares que também muitos deles estão contribuindo, semeando nesta casa pastoral. Nós te agradecemos de todo o coração. Abençoa também eles de forma toda especial. É o que nós te pedimos de todo o coração. Sê conosco na ministração da palavra. Fala ao nosso coração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então vem aqui à frente, traga a sua oferta. Deus ama aquele que dá com alegria, tá bom? Graças a Deus. Glória a Deus, amados. Abra comigo Efésios 5:18. Efésios 5:18. Novo Testamento, Cartas Paulinas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Me lembro que meu pai ensinava a gente a memorizar os livros da Bíblia através das siglas, né? Aí ele ensinava a gente Rococó Galefé, Ficotete Tititi. Romanos, Cocó, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Galefé, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo e Tito. Assim nós íamos memorizando a sequência dos livros da Bíblia. Eu me lembro até hoje. Rococó Galefé, Ficotete Tititi. E a gente memorizava a sequência de livros da Bíblia. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Quando você ensina os seus filhos, né, as pessoas que você tem influência, a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta. A Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. E eu me lembro de vários versículos, eu tenho muita facilidade de falar versículos bíblicos, por quê? Porque muitos deles eu aprendi de pequenininho, na casa dos meus pais. Me lembro que quando a gente falava demais, o meu pai virava para nós e falava, olha, no muito falar não falta transgressão. Aí ele até brincava, ele falava, no muito falar não falta transguelação. De goela, aquele que fala demais, peca muito. E a Bíblia tem razão. Quem fala muito, peca muito. Quem fala pouco, peca pouco. Então, sempre a Bíblia tem razão. Me lembro quando ele ia disciplinar a gente, meu pai, minha mãe, ele dizia, o pai que ama disciplina o seu filho. Os vergões da ferida afugenta a alma do filho do inferno. Essas palavras foram marcadas no nosso coração. Provérbios 1:6, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o apartar-se do mal. São palavras que ficam cravejadas no nosso coração, porque a palavra de Deus é poderosa. Efésios 5:18. Olha o que diz o texto sagrado. Vamos ler desde o 15, tá? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, administrando bem o tempo, porquanto os dias são maus. Olha essa guerra na Ucrânia. A Bíblia tem razão. Os dias que estamos vivendo são maus. Por motivo fútil, você está vendo lá um tirano da Rússia invadindo outro país, inventando uma tramóia para expandir seus territórios, jogando bomba de todo lado em crianças, mulheres, civis, com uma desculpa esfarrapada. Os dias são maus. E presta atenção, irmão, Jesus está voltando. Nós cremos nisso. Se essa guerra da Ucrânia com a Rússia se alastrar pela Europa, hoje ela ainda não é, mas talvez se torne até uma guerra profética. Uma terceira guerra mundial. Então vamos estar orando, né, para que essa
situação toda seja resolvida. É claro que se for profética, a nossa oração não vai mudar em nada, mas se não for profética, ore em favor daqueles que estão sofrendo nesses países com essa guerra. Amém? Pode se tornar uma terceira guerra mundial. Os dias são maus, é o que diz versículo 16. Por isso não sejais insensatos, tolos, né? Insensato é alguém que é tolo, imprudente, como diz o nordestino, besta. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quem quer conhecer aqui a vontade do Senhor? Levanta as mãos para o alto e fala assim: Senhor, eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que a Bíblia está ensinando. Aí ele vem o versículo-chave do que nós vamos falar hoje. Não vos embriagueis com vinho. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não enche o caneco, pensando que você vai ficar feliz. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, ou seja, a embriaguez acaba gerando confusão, briga, facção, violência doméstica, dissolução. Mas eu quero destacar aqui o final. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Fala comigo, enchei-vos do Espírito Santo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, enchei-vos do Espírito Santo. E aí Paulo diz como nós podemos estar cheios do Espírito Santo. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que são salmos e hinos? É o que a gente faz aqui, quando a gente está cantando, né? Como nós estamos cantando agora, nós estamos salmodiando, ou seja, cantarolando, louvando a Deus. Amém? Mas na sequência a Bíblia diz que para nós sermos cheios do Espírito Santo, também nós deveríamos cantar cânticos espirituais. Como é que é isso, irmão? O que são cânticos espirituais? São cânticos que brotam do teu espírito na direção de Deus. São cânticos novos, às vezes que ninguém nunca cantou. É, por exemplo, você pegar uma frase melódica, vou só dar um exemplo aqui. E você cantar um cântico novo, né, que ninguém nunca cantou, por exemplo. A gente está acostumado a cantar aquela a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Essa é uma música conhecida, são salmos e hinos espirituais. Um cântico novo seria cantar uma música que ninguém nunca cantou, uma música que brota do teu coração. Tipo assim. Te adoro, Senhor. Te adoro, Jesus, como eu te amo. Tu é lindo, ó Senhor. Tu é lindo, ó Senhor Jesus. Entenderam? É uma música nova que eu acabei de inventar. Mas é uma música que a gente canta com o coração, que ninguém nunca cantou, talvez. Isso são cânticos espirituais. E salmodiando, ou seja, cantando e salmodiando ao Senhor com todo o vosso coração. O importante para Deus não é se você é afinado quando está cantando. Claro que se for afinado, melhor ainda. Se você toca algum instrumento ou não. Mas que você cante com o seu coração. Amém? Coloca a mãozinha no teu coração comigo e fala assim: o Senhor lê o meu coração. Irmãos, cada ano que passa eu tenho aprendido isso com Deus.
o mais importante para Deus não é o que eu faço, mas é como está o meu coração. Amém? Como é que está o teu coração diante de Deus? Será que Deus tem o teu coração? Mais importante do que as coisas que eu faço para Deus, é o porquê que eu faço para Deus. É para a glória de Deus ou é para a glória do eu? É para aparecer para os outros ou eu estou fazendo de coração porque eu amo a Deus? Eu estou servindo na igreja, na minha casa, para aparecer, para me beneficiar em alguma coisa? Ou estou servindo por amor? O que Deus lê é o nosso coração. Mas o que me chama a atenção é o versículo 5,18. Enchei-vos continuamente do Espírito. Nosso tema de hoje é cultivando a presença do Espírito Santo. Fala comigo, eu preciso cultivar a presença do Espírito Santo. Paulo aqui nos dá um imperativo, um mandamento: enchei-vos do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. E nós só temos uma resposta diante disso: obedecer. Lendo a Bíblia, orando, cantarolando como nós estamos fazendo, cânticos novos, salmos, hinos, louvores, adoração, irmão, seja cheio do Espírito Santo. Agora tem um outro texto, vai um pouquinho para trás, Efésios 4:30. Efésios 4:30. Olha o alerta que Deus dá aqui em Efésios 4:30. Em Efésios 4:30, o texto sagrado diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, por um lado, Paulo está dizendo: sejam cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Agora, aqui no meio, ele dá um alerta, ele diz: olha, tomem cuidado, não entristeçam o Espírito Santo. E aí, logo em seguida, ele fala como é que a gente pode entristecer o Espírito Santo: com amargura, com ira, com cólera. Cólera é alguém que fica irado, né? Sai explodindo em cima dos outros. Com gritaria. Pessoa doida fica falando, gritando, igual um destrambelhado. Com blasfêmia. O que é blasfêmia, irmão? É falar algo de Deus que Deus não é. Por exemplo, você está passando por alguma luta, uma dificuldade, você fala: ah, Deus é mau. Você está blasfemando. Ah, Deus se esqueceu de mim. Você está blasfemando. A Bíblia diz que Deus não esquece seus filhos. Então, tudo aquilo que você fala de mentira com relação ao caráter de Deus se torna blasfêmia. E a blasfêmia é algo abominável aos olhos de Deus. Quando você blasfema, você está fazendo algo abominável. E quando você blasfema, você está entristecendo o Espírito Santo. Fala comigo: amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Olha como é que Paulo termina dizendo: sejam tiradas dentre vós. Não tem desculpa esfarrapada para Deus. Ah, eu sou assim mesmo, vocês têm que me aguentar. Não, irmão, isso é carne. Isso tem que ir para a cruz. Você tem que reconhecer que é pecado. Você tem que se predispor a mudar. Isso se chama arrependimento. Porque senão você vai entristecendo o Espírito Santo. É o segundo estágio que nós estamos falando. A Bíblia primeiro manda se encher do Espírito. Depois Paulo nos dá um alerta dizendo: olha, não entristeçais o Espírito Santo, em Efésios 4:30. E agora abra comigo 1 Tessalonicenses 5:19. 1 Tessalonicenses 5:19. Vamos ler desde o 16, só para pegar o contexto aqui. Primeiro Paulo fala no 16, 1 Tessalonicenses 5:16. Regozijai-vos sempre, ou seja, a alegria é uma decisão no nosso coração. Você pode ficar triste se você quiser, irmão,
Mas se você decidir no seu coração que você vai ser feliz em nome de Jesus. Amém? Fala comigo, alegria é um mandamento, é uma decisão no meu coração. Por exemplo, eu perdi o ouvido esquerdo, talvez alguns aqui não saibam. Eu dormi ouvindo e acordei surdo. E fiquei um dia triste. Eu vi que era uma seta do diabo para tentar roubar minha alegria. O que aconteceu? No dia seguinte eu tomei uma decisão. O diabo não vai me parar. O diabo não vai roubar minha alegria. Eu só fiquei um dia triste, irmão. No dia seguinte, a alegria do Senhor foi a minha força. Amém? Claro que isso atrapalha a minha vida, é óbvio, eu tive que aprender a me adaptar. Graças a Deus ficou um ouvido bom, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Jesus pode me curar na hora que Ele quiser, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, diz a Bíblia, do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas se caso a cura não chegar aqui nessa vida terrena, o que vai acontecer lá no céu, gente? O meu ouvido vai ser perfeito. Amém? Porque o novo corpo glorificado que nós vamos receber lá no céu, se nós estivermos vivos, vamos ser arrebatados, transformados pelo seu poder. Se estivermos mortos, seremos ressuscitados e nos encontraremos com Ele na glória, com um novo corpo glorificado, assim como é o corpo glorificado de Jesus. Todas as tuas imperfeições, toda e qualquer anomalia que você tiver, aquela verruga que você não gosta, né, aquela cicatriz que ficou feia no teu braço, vai desaparecer, irmão. Você vai ser perfeito no céu. Amém? A Bíblia diz que nós vamos deixar esse corpo de vergonha e vamos nos revestir num novo corpo glorioso, extraordinário que Jesus tem para nós. Um corpo cheio da sua glória. Então é assim, irmão, alegria é uma decisão. Decida ser feliz, decida que a alegria do Senhor é a sua força, é o que Paulo está dizendo. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. No 17, orai sem cessar. Eu tenho ensinado para vocês que orar sem cessar não é ficar 24 horas de joelho. Isso é humanamente impossível. Sim ou não? Você tem que se alimentar, você tem que fazer as suas necessidades. Não dá para fazer de joelho orando. É ou não é? Você tem as suas responsabilidades de trabalho, você tem que dormir, descansar, você tem que interagir com a sua família, com as pessoas. Então é impossível ficar 24 horas orando. Eu creio que o que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz orai sem cessar, ele está dizendo em outras palavras, irmãos, encha o seu dia com pequenas orações. Amém? Que o seu dia seja permeado com pequenas orações. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque daí nós vamos viver o dia na presença do Senhor. Você acordou? Ora. Você está almoçando meio-dia? Oferece o alimento ao Senhor. Você terminou a tarde, vai tomar um cafezinho? Se consagra ao Senhor de novo. Vai dormir? Faça uma avaliação da sua vida, entregue a sua vida ao Senhor. Durante o dia está passando por alguma luta, dificuldade? Ore a Deus, pedindo solução para suas necessidades, para suas dificuldades. Por quê, irmãos? Deus não precisa da nossa oração. Quem é que precisa da nossa oração, gente? Coloca a mãozinha assim no seu coração e fala, eu. É você que precisa, sou eu. Quando nós oramos, nós nos conscientizamos de que nós temos um Deus, de que Deus está conosco, de que nós temos um papai celeste, né? Assim como uma criança chora em voz alta e a sua mãe de longe percebe, ouve a sua voz e corre na direção daquela criança que está chorando, que está sofrendo, ou então está precisando de algo, está faminta. Assim o nosso Deus, quando nós oramos, Ele nos ouve. Amém? E nós nos lembramos de que nós temos um Deus, nos conscientizamos de que temos um Senhor. Por isso a Bíblia diz, orai sem cessar. No 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para convosco. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, você tem duas escolhas. Ou viver murmurando, reclamando, falando mal da vida, das circunstâncias, das pessoas, das situações, ou então você pode dar graças. Você pode ter gratidão, louvor, adoração diante do Senhor e ser abençoado com isso. Você está diante de uma escolha todo dia: murmuração, reclamação ou adoração e ações de graça. Você é um ingrato com relação à vida e a Deus, ou você é grato por tudo aquilo que Deus tem te dado? Lembra disso, irmão. Rendem graças ao Senhor. Nós cantamos, né? Rendem graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E aí vem o versículo que nós queremos ministrar para vocês. Olha o que Paulo diz aqui: não apagueis o Espírito Santo. Então, primeiro ele disse: enchei-vos do Espírito Santo. Depois ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. E depois, no modo mais avançado e perigoso, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Você pode notar que essas expressões são advertências contra um processo que pode acontecer na vida do cristão, se ele não vigiar. Se você não vigiar, você vai entristecer. Em vez de se encher, vai entristecer o Espírito Santo. Se não continuar vigiando, você pode até apagar o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Na minha versão diz: não extingais. Extinguir fala de desaparecer, de banir, de tirar, dele sair de você. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é um cavalheiro, ele é um gentleman. Ele vai falando com você, e se você não se sensibilizar, não perceber, não mudar comportamento, não se arrepender, continuar errando, falhando, fazendo coisa errada e tal, chega uma hora que ele chega à seguinte conclusão: aqui eu não vou ficar mais. Esse cara, essa mulher, essa pessoa, esse homem, não quer nada comigo. Eu vou embora desse lugar. Não apagueis o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. E o melhor de todos, o nível mais avançado de maturidade, de graça, o que Deus tem para nós: enchei-vos do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Fala comigo: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amém? É sobre isso que nós estamos falando, cultivando o Espírito Santo. Vigia, meu irmão. Primeiro, ele deixa de encher-se. Depois, a pessoa entristece o Espírito Santo. E, finalmente, se não vigiar, extingue o Espírito Santo de Deus. Ora, se isso vier a acontecer, você estará perdido, irmão. Perdido, pois como já vimos, o Espírito Santo é o selo, é o penhor da nossa salvação, é a garantia da nossa salvação. Quando Jesus voltar no arrebatamento da igreja, ele vai buscar a sua noiva, a sua igreja. A Bíblia diz em Efésios 5, sem mácula, nem mancha, nem ruga, lavada pela palavra, cuidada pelo próprio Cristo, que é o cabeça da sua noiva, do corpo de Cristo, da igreja. Então, irmão, eu estava ministrando para os jovens lá no Evangelho Pleno, perguntei para eles: você é porquinho ou você é carneirinho? O porquinho é aquele que, por mais que você lave, você soltou ele vê uma lama, ele já sai correndo e já vai se lambuzar de novo, se sujar. Ou então você é um carneirinho. O carneirinho é diferente. O carneirinho, ele senta no pastinho ali e limpa suas lãs nos verdes pastos. Tanto é que a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus nós somos alvos como a neve. E nós somos mais puros e brancos do que a mais pura lã do carneirinho. Você é um carneirinho de Jesus que, quando se suja, se limpa
E os pastos na Bíblia, do Salmo 23, é um símbolo do alimento. O pasto era onde os bichinhos se alimentavam, sim ou não? O carneirinho se alimenta de pasto. E pasto, alimento, na Bíblia significa o quê? A palavra. A palavra é o nosso pasto, a palavra é o nosso alimento. É ela que nos purifica, que nos lava. A Bíblia diz também em Efésios 5 que Cristo nos lava por meio da palavra. Olha só. Então nós somos purificados por meio da palavra, lavados pela palavra. É a palavra que nos modifica, nos purifica, nos lava, assim como o sangue de Jesus. Você é um carneirinho ou é um porquinho? A decisão é sua, querido. Se você, quando se suja, vem para a igreja, se lava com o sangue de Jesus, confessa o seu pecado, abandona o seu pecado, né? Se arrepende de todo o coração, você é um carneirinho. Agora, se quando você vem na igreja, a palavra te lava, te limpa, te purifica, mas você sai da igreja, faz tudo errado, se lambuza na lama de novo, no charco da perdição, como diz o salmista, na sujeira desse mundo, você infelizmente é um porquinho. Às vezes até já foi cheio do Espírito Santo, mas começou a entristecer o Espírito Santo, e se não se arrepender prontamente, a Bíblia diz que você pode apagar o Espírito Santo de Deus e perder a sua salvação, irmão. Perder a sua salvação. É claro que não é Deus que fica lá no livro da vida, escrevendo o teu nome e passando uma borracha e apagando o teu nome. Deus não se surpreende com a gente. Ele não se equivoca, ele não se engana. Ele não fica escrevendo o nosso nome no livro da vida, aí a gente erra, faz um monte de coisa errada, abandona a fé. Ele, anjo, vem cá com a borracha, apaga aqui. Não, Deus não faz isso, irmão. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Então, se ele escreve, é uma vez só. Ele sabe que no começo ao fim da sua vida, você vai andar na linha, você vai andar com o Senhor. Por mais que você tropece, você vai se levantar. E por mais que entristeça o Espírito Santo, você vai consertar para não apagar o Espírito Santo na sua vida. Amém? Fala comigo, o Espírito Santo é o selo da salvação. É a garantia da nossa redenção. Assim como alguém pega uma joia, vai na Caixa Econômica, entrega a joia e prega um empréstimo no valor da sua joia, sim ou não? Você deixa um monte de ouro lá que você tem, e aí eles avaliam aquele ouro, quanto vale, te dão um empréstimo em dinheiro, e o ouro fica lá de penhor, de garantia. Você vai, faz o que você tem que fazer, e aí depois você quer recuperar aquela joia. O que você faz? Você recupera o dinheiro através do seu trabalho, do seu ofício, vai lá na Caixa Econômica, ó, tá aqui o dinheiro de volta. E aí você recupera o quê? Aquelas joias que você ganhou da sua vovó, da sua mamãe, sei lá de quem. As joias ficaram de penhor, de garantia. Da mesma maneira, Deus deixa o Espírito Santo como uma garantia para nós de que nós somos dele. Amém? Quantos têm o Espírito Santo? Dá um glória a Deus aí. Aleluia! Então não perca, irmão. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Quando a Bíblia diz não vos embriagueis com vinho, é no sentido do quê? De não viver uma vida desgovernada, descontrolada. Uma pessoa ébria, bêbada, é uma pessoa que não tem, ela perde os seus sentidos, ela fica embriagada, ela perde o controle das coisas, ela faz coisas vergonhosas, ela vive o desgoverno da carne. Entenderam? É uma vida sem freio, é uma vida descontrolada, é uma vida sem equilíbrio, desequilibrada. E o que Paulo está dizendo, ó, deixa essa vida de lado, o desgoverno da carne, o desequilíbrio, a vida avassaladora. Não, viva uma vida equilibrada, moderada, sóbria,
vigilante, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sei vocês, irmão, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amém? Primeiro princípio que nós aprendemos aqui, através desses três textos, enchendo-nos continuamente. Deus espera que nós nos enchemos continuamente. Fala comigo, Deus espera que eu me encha do Espírito Santo continuamente. Não é só uma vez, né? Tem muito crente que é assim, vai num culto de avivamento, ai, glória a Deus, aí sai pelas portas, entra na carne. Não adianta nada, irmão. Você tem que viver em avivamento. Você tem que viver no mover de Deus. Você tem que se encher continuamente do Espírito Santo de Deus. A ordem para encher-nos é continuamente do Espírito Santo. E ela deve ser obedecida através de uma vida devocional abundante. Quais são as 6 disciplinas espirituais que eu sempre vou falar aqui? Fala comigo: oração, leitura da palavra, adoração, jejum, comunhão e serviço. São as 6 disciplinas espirituais. Você pode ler num livro tremendo do Richard Foster chamado Celebração da Disciplina. Ele trabalha essas 6 disciplinas espirituais. Como é que o crente pode amadurecer na fé? Como é que o crente pode ser disciplinado, ter domínio próprio, crescer e florescer no Senhor? E aí ele ensina sobre essas 6 disciplinas espirituais: oração, adoração, leitura da palavra, jejum, comunhão. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. É quando você sai para jantar com o irmão. É quando você vai tomar um sorvete com a sua esposa. Também é comunhão. Você sai com os seus filhos para andar de bicicleta. É comunhão. Irmãos, isso é tremendo, é maravilhoso. Amém? E por último, servir as pessoas. Servindo as pessoas, você está fazendo uma disciplina espiritual, um sacrifício espiritual. E Deus está vendo. É dessa maneira que você se enche do Espírito Santo. Através dessas disciplinas espirituais. Através também do exercício dos dons naturais que Ele libera sobre a nossa vida, mas também dons sobrenaturais. Os dons, os talentos que você tem, por exemplo, você fala bem, irmão, isso é um dom. Você lidera e influencia as pessoas, você tem capacidade de liderar uma equipe, isso é um dom. Você é bom na administração de algo, você tem o dom de presidência. Você é um gestor de Deus. É um dom. Você gosta de gente, gosta de pessoas. Irmãos, isso é um dom. Amém? Desenvolva esse dom para a glória de Deus. E assim você vai se tornar alguém cheio do Espírito Santo. Ore em outras línguas também. Judas 1:20. A Bíblia diz que nós devemos orar em línguas. Abra comigo, é importante esse versículo. Judas, penúltimo livro da Bíblia, Judas 1:20. Aqui fala sobre orarmos em línguas, né? Paulo trata sobre isso em Romanos 12, e 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14 também ele fala sobre a importância da oração em línguas. Que é aquela oração sobrenatural, numa espécie de êxtase espiritual que você tem, ou quando está louvando, ou quando está orando diante do Senhor. É uma prática de intensa adoração ao Senhor. Ela não ocorre automaticamente, mas depende de uma iniciativa nossa, num momento de êxtase espiritual, de adoração, de reflexão, de rendição a Deus. Olha o que diz Judas 1:20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Quem aqui quer edificar a sua fé aqui? A Bíblia está dizendo que a tua fé pode crescer.
A tua fé pode ser edificada. Aqui a palavra no original é arquitetar a fé, construir algo no mundo espiritual. Uma vez ouvindo um missionário norte-americano, Dan Duque, eu vou ver ele agora em abril de novo, ele disse que quando nós estamos orando em línguas, é como se nós construíssemos uma espécie de reservatório de água sobre as nossas cabeças. Você está construindo um reservatório e enchendo das águas do Espírito. E aí, quanto mais você ora em línguas, quanto mais você vai falando em outras línguas, vai orando, vai adorando a Deus, vai louvando, vai orando, e aquelas águas vão enchendo aquele tanque enorme. Aí, de repente, você vai orar por um enfermo, aquelas águas vão fluir através de você. Às vezes você precisa ganhar alguém para Jesus. Aquelas águas que você construiu na oração em línguas, edificando a sua fé santíssima, como nós estamos lendo aqui, você deságua sobre alguém. Amém? Você derrama essa água viva. E aí nós entendemos por que Jesus diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Coloca a mãozinha assim no seu umbigo aqui, ó. Os antigos, eles acreditavam que nessa região do ventre, por ser a fonte da vida, né, no caso das mulheres, onde fica o ventre, onde elas geram os filhos, aqui ficava o espírito humano. É aqui, irmãos, quando nós estamos construindo algo no mundo espiritual, os antigos, os pensadores, os teólogos antigos creem que é algo aqui. Por isso que muitas vezes o texto fala nas minhas entranhas isso e não sei o quê. Ele está falando dessa região onde provavelmente fica o nosso depósito espiritual que é lançado sobre as pessoas. Não é aqui. Eles acreditavam que era aqui. Na região vital da vida. Tanto é que se, por exemplo, você leva um tiro aqui, uma facada no bucho, o que acontece, irmão? Provavelmente você vai morrer. Porque vai atingir algum dos órgãos vitais aqui. Sim ou não? Fígado, o rim, são os filtros. Né? Os intestinos, o estômago. Pode levar você a óbito. Então, os antigos, eles acreditavam que é aqui que fica a área do espírito humano, as fontes da vida, que é o que Jesus dizia, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você está orando em línguas, você está construindo algo, arquitetando algo no mundo espiritual. Judas 1:20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Presta atenção. Eu não vou edificar o outro, eu vou edificar a mim mesmo. Quando você está orando, adorando, jejuando, lendo a Bíblia, mas principalmente orando em línguas, você está edificando a sua fé para você mesmo. Em você mesmo. E essa fé santíssima vai sendo edificada, vai sendo consolidada, vai sendo construída. Como? Vírgula, a Bíblia diz, orando no Espírito Santo. Fala comigo, orando no Espírito Santo. Que pode ser uma oração no nosso idioma, mas provavelmente aqui é uma menção da oração em línguas. A oração em línguas é conhecida como a oração do Espírito Santo. Amém? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Dá um glória a Deus. Então preste atenção nisso que nós estamos falando. Tenha uma prática intensa de oração, de adoração. Não é algo que ocorre automaticamente, mas depende de uma iniciativa nossa. Por isso a ordem é enfática de Paulo. Enchei-vos do Espírito Santo. Nós aprendemos 3 coisas. Eu posso ser cheio do Espírito Santo, eu posso entristecer o Espírito Santo e eu posso apagar o Espírito Santo. Aonde você está, meu irmão? Você está cheio do Espírito Santo? Você está entristecendo o Espírito Santo? Ou você tem apagado o Espírito Santo que está dentro de você?
Aí vem o segundo princípio que eu quero ensinar para vocês, irmãos. O pecado incomoda o espírito. Fala comigo, o pecado incomoda o espírito. O próprio nome do Espírito Santo já diz, o Espírito é santo. Santo significa separado, não significa perfeito, mas sim separado para um propósito. O Espírito Santo não tolera o pecado, ele se entristece profundamente com o pecado. A sua natureza, ou seja, a natureza do Espírito Santo, não pode comungar com a iniquidade. Não pode, irmãos. Uma das figuras que a Bíblia usa para representá-lo é de uma pombinha. Está lá em Mateus 3,16, no batismo de Jesus, que é um símbolo de pureza. Sim ou não? Sim. Uma pombinha, a gente lembra de pureza. Algo puro, algo também é um símbolo da paz, da pureza. O Espírito Santo é puro, irmão. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, menos malicioso você vai ser e mais puro você será. Hoje o que tem de crente malicioso, só fala asneira, só fala maldade. A Bíblia diz que a malícia não pode estar na nossa boca. Está lá no livro de Efésios. Nossa boca não pode estar cheia de malícia. Malícia é maldade. A malícia é o primeiro degrau para a queda moral. Você começa a maliciar com alguém, por exemplo, do sexo oposto, o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai cair moralmente. Você vai tropeçar no pecado sexual, na imoralidade. Você começou maliciando. Ah, pastor, mas é só uma brincadeirinha. É com brincadeirinha que o crente tropeça. E principalmente, presta atenção, quem é casado aqui, tenha a postura de alguém que é casado. Casado precisa ter postura de homem casado. Mulher casada precisa ter postura de mulher casada. Não fica com palavras chulas, apodrecidas, feias, maliciosas com alguém do sexo oposto. E nem do mesmo sexo, que hoje está perigoso dos dois lados. Sim ou não, irmãos? Bobeou, tropeça. Está amarrado em nome de Jesus. Mas lembre-se, a malícia é o primeiro degrau para a queda moral. O Espírito Santo é santo. Ele é puro. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais puro você será diante de Deus. Por isso, quando o crente peca, ele sente uma tristeza interior, que é reflexo da própria tristeza do Espírito Santo que está nele. Meu irmão, quando você fica triste porque você pecou, é o Espírito Santo entristecendo no seu interior. E a Bíblia diz que existe dois tipos de tristeza. A tristeza segundo o mundo, que gera morte e condenação eterna, e a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento para salvação. Amém? Que tipo de tristeza você sente? Você está sentindo arrependimento ou remorso? Arrependimento é alguém que sente tristeza pela besteira que fez, pelo pecado, pelo erro, pelo tropeço, mas se predispõe a mudar. Arrependimento. Mudança de conduta, mudança de comportamento, mudança de mente. E por isso ele é salvo. Só é salvo quem se arrepende, irmão. Mas por outro lado, tem uma tristeza segundo o mundo. Que é aquela pessoa que faz besteira, sabe que está fazendo besteira, fica triste pela besteira, mas se não se predispõe a mudar. É o que os teólogos chamam de remorso. Remorso é tristeza sem predispor a mudar. Sem predisposição à mudança. E gente, está cheio de gente assim. Sim ou não, irmão? Tem mais gente no remorso, na tristeza segundo o mundo, que gera peso no coração e condenação eterna,
do que gente em arrependimento, que é a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento para a salvação. Que tipo de tristeza você tem sentido? A tristeza do Espírito Santo que te leva à mudança de vida? Assim o Senhor tenta provocar-lhe um genuíno arrependimento, a fim de que você deixe o pecado e volte a uma vida consagrada e santa a Deus. Amém? Santidade plena não existe nessa vida terrena, tá? Só Deus é santo, santo, santo e muitas vezes santo e perfeitamente santo. Nós não somos, nós somos pecadores redimidos, pecadores lavados pelo sangue de Jesus, pecadores que se arrependem e consertam as suas vidas e caminham no poder do Cristo ressurreto. Amém? Mas a santidade na condição humana significa separado para um propósito. Alguém que vai melhorando dia a dia, crescendo de glória em glória, de fé em fé, melhorando como pessoa. O que eu sou hoje, eu não era lá atrás, mas graças a Deus eu evoluí, eu cresci, eu me desenvolvi, eu amadureci, eu sou diferente, eu já não sou igual. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, a suprema vocação de Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu estou a caminho do alvo que é Jesus. Amém? Eu ainda não sou semelhante a Cristo, mas eu desejo no meu coração ser semelhante a Jesus. Amém? Quem quer ser semelhante a Jesus? É isso que significa santidade para Deus. Não é perfeição, senão nós já estamos todos queimando no inferno. Mas é arrependimento e aperfeiçoamento junto com o Espírito Santo. Aprimoramento. É o que está escrito ali na entrada da igreja. Filipenses 1,6. Aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, eu e vocês estamos em construção. Amém? Eu e você estamos em evolução, em aperfeiçoamento. E quem faz isso, essa transformação, essa metanoia, mudança de mente na nossa mente e no nosso coração, é o Espírito Santo de Deus. Então nós já aprendemos duas coisas hoje. Primeiro, eu preciso me encher do Espírito Santo continuamente. Fala comigo, encher-me continuamente do Espírito Santo. Segunda verdade que nós aprendemos, o pecado incomoda o espírito. Ele incomoda, ele entristece. Nós acabamos de ver e falamos. E por último, terceira verdade para nós encerrarmos. A permanência no pecado afasta o espírito. Vamos falar junto? A permanência no pecado afasta o espírito. Que é o que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 5:19. Não extinguais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. É o que nós aprendemos em 1 Tessalonicenses 5:19. Então, quando o cristão endurece o coração frente aos alertas do Espírito Santo quanto ao pecado e continua insistindo no erro, começa o processo de diminuir a ação do fogo purificador de Deus na sua vida. Como se você jogasse água na fogueira. Uma hora essa fogueira vai apagar. Sim ou não? Quem está fazendo churrasco sabe, né? Tem que ficar com uma garrafinha. O fogo começa a esquentar demais, né, Maico? E aí tem que jogar para baixar um pouquinho, senão queima a carne. Tem gente que está fazendo isso na sua vida espiritual. Só está jogando água. Entristecendo o espírito, não consertando erros e falhas. E está apagando o fogo do Espírito Santo no seu interior.
o ajudador, que é o Espírito Santo, vai se entristecendo, vai se calando, até que não suporte mais a presença do pecado e abandone aquela pessoa. Irmãos, abandone aquela pessoa. Paulo fala de duas pessoas, Himeneu e Alexandre, que naufragaram na fé. Ou seja, abandonaram a fé. Fala de um outro homem que foi muito usado por Deus, mas de repente abandonou também a fé, um cara chamado Demas. Paulo diz que Demas amou o presente século, o mundo, e abandonou a fé. Provavelmente apagaram o Espírito Santo. Abandonaram a fé, caíram no que os especialistas chamam de apostasia. Fala comigo, apostasia. É apagar o Espírito Santo, é abandonar a fé cristã, é se abraçar no pecado e no mundo e dizer, não quero saber mais nada de Deus, eu quero é o pecado, eu sou um porquinho mesmo, eu quero é me lambuzar na lama, na sujeira. Irmão, preste atenção, a maioria dos endemoniados hoje é de crente desviado. Você sabia disso? Coisa mais comum é um crente desviado endemoniado. Tem muito crente desviado endemoniado por aí, inclusive até dentro das igrejas. Tem desviados dentro da igreja que já apagaram o Espírito Santo de Deus. É claro que isso não acontece do dia para a noite, né? Que não é o fato de pecarmos que nos leva a perder imediatamente a presença do Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é insistente, ele nos ama profundamente, ele insistirá conosco para que voltemos à santidade, a vida piedosa, a consagração a Deus. Entretanto, se não nos mantivermos duros, né, duros de coração, ele nos deixará. Um exemplo é Gênesis 6:3, quando o pecado tomou conta da humanidade, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Está lá em Gênesis 6:3. A corrupção dos seres humanos era tão grande com a queda de Adão e Eva, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. De tanta sujeira, de tanta iniquidade, de tanto pecado. E acontecendo isso, estaremos novamente perdidos, né, se endurecermos o nosso coração. Ainda que permaneçamos numa igreja e tenhamos uma vida de aparência de piedade e de práticas religiosas. Tem muita gente com aparência de piedade. Tem cara de crente, mas coração de mundano, de ímpio. A palavra ímpio significa alguém que vive sem lei. Alguém que vive como se Deus não existisse. Alguém que às vezes tem até o que eu aprendi lá no México há 22 anos atrás, o que os teólogos chamam de assentimento mental. Fala comigo, assentimento mental. O que é assentimento mental? É alguém que colocou na cabeça que ele é crente, mas o coração dele nunca nasceu para Deus. Nunca nasceu de novo, é duro de coração, tem aparência de piedade, mas o coração está longe de Deus. E a sua vida prova isso. Lembra daquilo que Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. E toda árvore má que não se arrepender, João Batista diz, o machado está posto. Essa árvore vai ser cortada e lançada no fogo do inferno. Que Deus nos livre de sermos uma árvore má. Amém? Que demos bons frutos para Deus. A palavra fruto na Bíblia tem 3 significados.
Primeiro, isso que eu mais estou falando para vocês hoje à noite, fruto de arrependimento. Segundo, frutos do Espírito Santo, as características e virtudes de Jesus na nossa vida. O amor, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, todos os 9 frutos do Espírito Santo, de Gálatas capítulo 5. Amém? Será que você tem essas virtudes na sua vida? Será que você produz bons frutos ou os frutos do mal? Porque é uma árvore má. O machado está posto, meu irmão. E o terceiro significado da palavra fruto na Bíblia são as almas que a gente ganha para Jesus, frutificando, multiplicando a vida de Deus que está em nós. Amém? Quem quer dar fruto para Deus aqui, em nome de Jesus? Arrependimento, frutos do Espírito e almas convertidas através do teu testemunho fiel a Deus. Como é que eu posso cultivar a presença de Deus? Nós aprendemos, primeiro, nos enchendo continuamente. Segundo lugar, compreendendo que o pecado incomoda o Espírito Santo. E terceiro lugar, se eu permanecer no pecado, isso vai afastar o Espírito Santo da minha vida. Que Deus nos livre de sermos anátemas, malditos, apóstatas da fé. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Tem pelo menos 3 na Bíblia. Himeneu e Alexandre naufragaram na fé. E Demas, que amou o presente século, amou o mundo, o mundanismo, e abandonou a sua fé em Jesus Cristo. Amém? E Simão Macho também, provavelmente, né, pela exortação de Pedro ali, ou ele caiu prostrado e se arrependeu, mas a Bíblia não menciona, ou então ele foi amaldiçoado pelo apóstolo Pedro e se perdeu ali, debaixo daquela maldição que Pedro lançou para ele no livro de Atos. Amém, irmão? Nós temos vários casos ali do Novo Testamento de pessoas que extinguiram o Espírito Santo, que apagaram o Espírito Santo de Deus. E Hebreus também, capítulo 6, menciona sobre isso também. Tá? Hebreus 6 fala sobre isso. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Seja cheio do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Dá um glória a Deus. Fala assim comigo. Eu quero cultivar a presença do Espírito Santo. Então lembre-se, são 6 disciplinas espirituais: oração, leitura da palavra, jejum, adoração, comunhão. Não tem como exercer a fé sem ter comunhão com os irmãos. Esse negócio de fé virtual não é de Deus. A fé virtual é só para quebrar um galho, quando você está viajando, tá, trabalho lá longe. A fé aqui, real, junto com os irmãos, em comunidade, em koinonia. Amém, irmãos? Você não pode ser uma ilha de fé, não existe isso. Você está em comunhão uns aos outros, junto com seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, sendo servo de todos. Esse é o maior no reino de Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, na noite da fé. Como nós aprendemos hoje lá em Judas 1:20, Pai, nós queremos edificar a nossa fé. Através da Tua palavra, através da oração em línguas, através, ó Deus, da plenitude do Teu Espírito Santo em nós. Senhor, atende cada clamor dos meus irmãos, cada um que aqui está, dentro das suas necessidades, ó Deus, problemas, dificuldades que estejam enfrentando, que o Espírito Santo traga a resposta, que milagres e maravilhas aconteçam, que os céus se abram e que haja chuva de bênçãos sobre cada vida, sobre cada coração. Senhor, hoje nós recebemos um alerta do céu.
Um alerta, ó Deus, de que precisamos te obedecer, precisamos ser cheios do Espírito Santo, continuamente cheios do Espírito Santo, que quando o Espírito Santo se entristecer dentro de nós, rapidamente temos que nos arrepender, nos lançarmos aos teus pés, mudarmos comportamentos e práticas e voltarmos novamente à presença abençoadora de Deus. Senhor, livra-nos de amarmos o presente século. Livra-nos, ó Deus, de apostatarmos da fé, de sermos anátemas, de sermos malditos, porque um dia conhecemos a Jesus e abandonamos a fé. Não, Senhor, jamais. Senhor, queremos nos apegar a Ti, Senhor, queremos cultivar uma vida no Espírito, lá de Romanos capítulo 8, se vivermos no Espírito, sermos guiados pelo Teu Espírito, para sermos verdadeiramente filhos de Deus. Tua palavra ensina que aqueles que amam a carne, o pecado, a inclinação para o mal, não podem agradar a Deus, mas aqueles que vivem no Espírito, esses agradarão o Teu coração. Senhor, ajuda-nos a Te agradar, ajuda-nos a vivermos uma vida piedosa, consagrada, dedicada totalmente ao Senhor. Manifesta o Teu poder e a Tua glória sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai. Livra-nos de todo o mal, livra-nos das tentações do diabo, livra-nos da sujeira desse mundo. Faz de nós, ó Deus, cordeirinhos de Jesus, lavados pelo Teu sangue, purificados pela Tua palavra, Pai, e abençoa o Teu povo em nome de Jesus. Levante as mãos para os céus comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que a graça e a paz de Jesus, que excede todo entendimento, venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Que nunca falte a bênção do Senhor, a purificação do sangue de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada na bênção, na graça, na glória, na unção e na prosperidade do Senhor. E que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Coloca a mãozinha no teu coração e fala: eu recebo o meu milagre, a minha bênção, a plenitude